Fala, turma! Levantamos para vencer, tudo certo? Estamos aí na terceira temporada do Clube 5AM, beleza? Essa temporada é sobre o livro comentado Casamento, Filhos e Negócios. Bora! Chimarrãozinho aí na área, que hoje tá louco de especial. Domingo, chuva, e olha que eu não sou da preguiça, mas hoje vai ser. Hoje vai ser o domingo da preguiça. Se bem que estamos um treino aí de 24 km para executar hoje, e ele vai sair. Ele iria sair logo depois do Clube 5AM, que normalmente é assim, quando tem Clube 5AM, né? Mas não dá para correr nessa escuridão. O cara dá um jeito, mas escuridão e chuva, para dar um BO, virar um pé, dar um problema, acho que eu vou deixar para de tarde. Hoje o treino tá leve, assim, é um pouco longo, não é longão, nossa, como é longão, mas ele é intercalado, 1 km a pace acima de 5, 1 km a pace abaixo de 5, vamos revezando assim, vai ser bom. Vamos embora que hoje tem bastante assunto, bastante coisa aí para nós tratarmos. Até queria fazer mais curto hoje, os 50 horas, não sei, vamos ver. Estamos na página 46, quase chegando na 1/3 aí do livro. Claro que o início do livro ele é mais rápido, porque tem aquelas primeiras partes ali que a gente passa meio batido, assim, né? Na parte, pelo menos, do comentário. Agora a gente está em conteúdo com um conteúdo mais denso, assim. Então, começa a ficar um pouco mais difícil de andar rápido, porque tem bastante coisa. Mesmo assim, eu dou uma boa selecionada em alguns tópicos para nós ter uma resenha aqui, né? Um comentário um pouco mais detalhado. E depois, quem for ler, que pegue todas as informações gerais. E a chuvinha tá aí, engrossando o caldo, coisa boa. Vambora? A união do casamento e a sua influência nos filhos. Esse ainda é o capítulo 1, onde a gente fala sobre casamento. E estamos na página 46. E essa parte aqui fala um pouquinho desse casamento, como eles impactam a próxima geração, começando dentro de casa. Porque nós somos duas pessoas, o homem e a mulher, que vêm de origens distintas, realidades diferentes, culturas diferentes. E tá tudo certo para dar errado. É isso aí, tá tudo certo para dar errado. Por quê? É duas pessoas que muitas vezes pensam totalmente diferente, estão juntos. Vamos dar um bom dia pro Milton Salles, seja bem-vindo, meu irmão. Fica à vontade aí no domingo, essa hora, é que tá indo dormir ou tá levantando? Comenta aí. Tá com o chimarrão pronto? Começamos agora mesmo. Vambora. E não é simples, eu passei um bocado aqui, eu e a Letícia no caso. Eu acho que ela passou um bocado, porque eu fui mais difícil de lidar. Eu vim de uma realidade escassa, assim, né? Simples, porém, com uma vida tranquila, mansa, sem muitas dificuldades, no sentido que eu tinha um trabalho, me virava bem, era formado, né, academicamente falando, né? E estava com a vida tranquila. E ela não. Ela vinha de uma realidade de batalha, de luta, de conquista, de vencer na vida mesmo, assim, não digo nem de vencer na vida, de sobreviver na vida. Acho que é a melhor definição. Já morava sozinha, já se virava. Então não foi fácil nós adaptarmos essas duas escovas de dente aí juntas. E o primeiro ano de casado, na verdade, assim, na primeira semana eu já queria separar. Já era já estava afim, vamos separar, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá legal, o que eu fiz na minha vida. Foi 1 ano ajustando as melancias na carroça, né? Não foi tão simples assim, mas a gente organizou a vida, deu certo. E de lá para cá tem sido muito especial, cada dia melhor. É o inverso, né? Geralmente o casal começa em paraíso, 1000 maravilhas, namoro e tal, e depois quando casa, só ladeira abaixo, né? Nós começamos na ladeira abaixo, pegamos impulso e agora estamos só subindo morro, e tem sido muito especial.
O homem, né, tem o dever de cuidar da esposa, de amar essa esposa. E porque ele é o cabeça da casa. Ele tem que liderar essa família. Não quer dizer que ele vai mandar na família, tá? Preste bem atenção. Liderar não é mandar, não é ser o dono, mas é ser o ponta de lança, estar na frente e abrindo o caminho. E ele não pode permitir interferência dos pais dele e nem dela. Porque quando o homem lidera uma família, ninguém encontra espaço para entrar lá dentro dessa família. Gênesis 24, 2, 24 diz assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ali serão uma só carne. E a gente vê como é difícil isso se cumprir de verdade, né, na vida das pessoas, dos casais. Elas permitem que outras pessoas entrem na vida dela. Muitas vezes o próprio casal já está com um problema, já corre para os pais contar, dizer como é que foi, o que está acontecendo de errado, falar mal do outro. É delicado. Por quê? Na maioria das vezes, essas situações vão ser resolvidas entre o casal, porém, os pais estão lá depois olhando de canto, assim, esse cara não tá certo, essa mulher não tá certa. E fica aquele clima, o casal já se resolveu, já tá se amando de novo, mas as pessoas de fora que receberam acesso a esse casamento estão ali, se metendo e olhando diferente, tá? Para nós alinharmos melhor isso, nós temos que entender que o casamento é uma aliança de 3. E isso não é trisal, tá? É casamento mesmo. De 2 pessoas, mas numa aliança de 3. É o homem, a mulher e Deus. Deus está no topo, o homem e a mulher na base. Quando o homem e a mulher individualmente buscam Deus, eles se aproximam mais um do outro e mais de Deus, ao ponto de serem os 3 um só. Esse é o formato de união perfeita, realmente de um entrelaçamento que eu falei, né, nos primeiros episódios, que é a da pericorese, que é a dança perfeita dos 3, certo? Então procure dar espaço, né? Que haja espaço nesse relacionamento aí, para que Deus esteja junto, fortalecendo, né? e dando suporte para vocês, não os pais. Deus, tá? O pai, né? Então não deixa nenhum dos 3 sair do casamento, certo? E não deixe ninguém de fora entrar no casamento, né? Por isso que o marido é o líder, o cabeça, ele deve fazer essa proteção, esse escudo, cara. Ninguém entra aqui. E ninguém sai daqui, porque eu vou proteger essa família. Eu vou pagar o preço que for. Eu vou me sacrificar por essa família, por esse casamento. Isso que é liderar. Porque se vier uma guerra hoje, quem que vai calçar as botinas e pegar o fuzil na mão? Será que vai ser a mulher? Eu não duvido, devido a algumas circunstâncias que a gente tem visto. É bem provável. Mas não deve ser. Não deve ser. Quem deve ir para a guerra com arma em punho aí é o homem, tá? Essa é a ordem. Por isso que existe um cabeça que se sacrifica, que vai à frente. Perfeito? E sugiro aí ler o livro As 5 Linguagens do Amor. Depois a gente vai ver tarefas, tá, do Gary Chapman, que é um livro sensacional, revolucionário de um casamento. Revoluciona um casamento. Porque, como eu falei, são 2 pessoas distintas, vêm morar juntos, cada um com uma linguagem de amor diferente. A minha linguagem é palavras de afirmação. A linguagem de amor da Letícia é tempo de qualidade. Então, se a pessoa me der um presente, tem gente que tem linguagem de amor presentes, dar presentes. Se a pessoa me dá um presente, cara, não tem ninguém que não goste de presente. Eu não, beleza, vou dizer ok, mas não vou me sentir tão amado quanto alguém falar palavras de afirmação para mim, que venha me promover, me fazer sentir bem, que venha
me enaltecer. Eu me sinto amado quando alguém chega perto de mim e não precisa nem ser falar diretamente para mim, pode falar para outros. Principalmente se é para outros, né? Me elogie e tal, eu me sinto muito amado. Por isso que eu sempre libero palavras de afirmação. Por isso que eu falo, levantamos para vencer. Por isso que eu tô sempre dizendo, hoje é o melhor dia, hoje é o melhor domingo dessa semana. Né? Porque eu tenho essas palavras, essa minha linguagem de amor, né? Essa palavra de afirmação, certo? Então, depois vai ficar como tarefa também no final desse episódio eu vou passar as tarefas, beleza? Virando a página, na 48, nós falamos aqui sobre hierarquia no casamento, uma perspectiva espiritual, que tem a ver com essa conexão que eu acabei de falar do homem liderar a casa, lá de Gênesis 2:26, que é realmente o homem ser o cabeça, né? Assumir as responsabilidades e ir à frente como ponta de lança, abrindo caminho, sofrendo o primeiro impacto, estando disposto a pagar o preço pela sua família. Tá entendendo? Pelo seu casamento. Ele é o responsável do casamento dar certo. Não é a mulher. A mulher é a responsável do lar dar certo. Mas do casamento dar certo, da proteção da família, da direção da família, é o homem. E ele tem que assumir. Ah, mas lá em casa é a mulher que faz tudo isso aí. É porque você deixou as calças largadas. Ela foi lá e colocou. Uma mulher só põe as calças numa casa quando o homem deixa elas largadas. O que é isso, Rodrigo? Uma mulher só assume a liderança do lar, do casamento, né? Quando o homem não é negligente. Isso é muito fato. Tá? Não estou dizendo que a mulher não vai contribuir, não vai tomar direções, não vai tomar decisões. Claro que ela vai. Mas ela precisa se sentir segura. Toda mulher, ela tem a necessidade de se sentir segura ao lado de alguém que dá a vida por ela. É isso que ela precisa. E o homem precisa ser respeitado. Somente isso. Você que é esposa, só respeite o seu marido. Ele vai se sentir forte. Ele vai se sentir no posto dele de liderança, quando ele é respeitado. Se o casal cumprir só esses 2 pontos, o homem transmitir segurança e a mulher transmitir respeito, cara, 70% do casamento está resolvido. Depois tem alguns pormenores aí, né? Mas pode ter certeza, 70% vai estar resolvido, certo? A sociedade moderna enfatiza a independência da mulher, o que é válido, né? A mulher tem essa capacidade hoje de trabalhar, de fazer acontecer, pegar um carro, vou resolver. A Letícia não se aperta, tá? Uma vez eu fui pedalar meio-dia, num domingo, de manhã no domingo. Quando voltei, tinha um churrasco pronto lá em casa. E ela disse, não, eu tava a fim de comer um churrasco, daí eu sabia que ia demorar para chegar, eu fui lá e fiz o churrasco. Todo domingo era assim? Não, né, cara? Meu Deus, opa, daí tinha alguma coisa errada. Não, churrasco, o homem tem que resolver, trazer a caça, né? Mas eu sei que as mulheres têm essa capacidade, tá? Mas a gente não pode se acomodar, é que o homem se acomoda, né? Porque a mulher tem muita capacidade. A mulher tem mais capacidades que o homem, pode ter certeza. Mas, infinitamente mais. Só que daí o homem se larga nas traças, a mulher assume as calças, e é isso aí. E daí se inverteu os papéis dessa hierarquia espiritual, tá? Então temos que cuidar para que essa dinâmica do casamento esteja bem equilibrada, beleza? Os ciúmes, tá aqui na página 44, a gente fala um pouquinho do ciúme, tá? O ciúme é o reflexo da insegurança pessoal que cada um carrega. Quando eu não tenho claro a minha identidade, eu não tenho uma segurança pessoal de mim mesmo, eu transfiro para o outro essa insegurança e desconfio do outro. Isso é ciúme. Quem desconfia do outro frequentemente projeta a sua própria instabilidade emocional. O zelo é saudável, ele protege, né? O zelo, o cuidado, ele protege e preserva o relacionamento, enquanto o ciúme ele é destrutivo e mina a confiança e desgraça a relação. Então,
Isso é um grande problema nos casamentos. Um grande problema. Quando um desconfia do outro. Volto a dizer, esse um está lançando sobre o outro a sua própria insegurança. Ela não se sente capaz de prover, não se sente capaz de ser a única pessoa do outro. E desconfia que o outro tem outra pessoa. Porque tem uma insegurança nela mesma, ou nele mesmo. Tá entendendo? Não se sente suficiente para o outro. E daí acaba desconfiando. Já vou falar um pouquinho mais sobre esses detalhes aí. O casamento deve ser um espaço de confiança mútua e não de controle ou possessividade. Tem que haver confiança, cara. A Letícia tem liberdade de ir e vir para qualquer lugar. Zero problema de desconfiança. Eu tenho liberdade de ir e vir para qualquer lugar. Zero problema de desconfiança. Nós nunca tivemos esse problema no casamento. Isso assim, é um zero problema. Em 14 anos, nós nunca tivemos nenhuma discussão por ciúme, por isso, por aquilo. Eu vou abastecer aqui um pouquinho. E isso é muito legal. Porque eu tenho plena confiança nela. Sabe por que eu tenho plena confiança nela? Eu vou dizer. Porque eu sei que ela não faria nada para magoar Deus. Não é para me magoar. Ela não faria nada para magoar Deus. Ela teme a Deus. Ela não entraria numa situação que feriria os princípios de Deus. Ela não entraria num adultério porque não em primeiro lugar porque ela me ama acima de tudo, então não, porque ela ama a Deus acima de todas as coisas. E mesma coisa, ao contrário. Eu não entraria num buraco desse de pornografia, de adultério, porque eu tenho princípios bem claros na minha vida. E isso acaba refletindo no casamento, que traz solidez. E não há ciúmes, tá entendendo? Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pornografia, que é um baita de um veneno dentro do casamento. É um câncer dentro do casamento. É um baita problema, tá? Então, não é o assunto de hoje aí, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Na página 49, a gente tem um subtítulo lá, Conflitos no Casamento. Paz ou razão, né? Tu quer ser feliz ou quer ter razão? Basicamente é isso, né? Um casal que prioriza a paz ao invés de estar sempre certo, fortalece sua razão. Cara, eu vou priorizar ser feliz, né? Não vou... Às vezes, tem que ser flexível, né? Tem coisas que os dois estão certos. Só que se um tentar convencer o outro que ele está certo, vai ter guerra. Então tem coisas, cara, eu aprendi no casamento a abrir mão da razão na maioria dos casos. Até porque, geralmente, as mulheres têm razão. Geralmente, tá? Claro que tem situações que vai dizer, não, peraí. Deixa eu te comprovar que eu estou certo. Mas, de forma geral, não esquenta a cabeça, tocamos ficha e tá tudo certo. A mesa pode ficar assim, a cama pode ficar aqui desse lado, a televisão pode ficar ali. Eu não vou ficar querendo ao meu gosto, porque isso aí não interfere em nada. Então, como o lar é a responsabilidade da esposa de ter um lar agradável e a minha responsabilidade de proteção desse lar, quando envolve os aspectos de cuidados, cara, eu dou meu espetáculo também, mas eu não abro mão dos meus intentos. Agora, quando fala sobre proteção do lar, beleza, daí eu falo assim, opa, esse aspecto aqui é meu, deixa pra mim que eu resolvo. E ela você também sabe abrir mão, ela é bem tranquila. Não é mandona, assim. Um casamento saudável não é uma disputa de forças, mas uma parceria baseada na unidade. Eu tenho um exemplo aqui no livro citado do que significa unidade, para nós entendermos melhor. Nós vamos usar o exemplo das laranjas dentro de um saco. O que está gerando unidade dessas laranjas dentro desse saco é porque elas estão envolvidas num saco, né? Então elas estão unidas ali dentro. Mas vamos dizer que veio uma crise, algum problema sério. Qual o problema? O saco rasgou
E essas laranjas vão se dispersar, vão se espalhar, cair no chão e cada uma vai para um lado. Então não tem mais unidade. Agora, no momento que nós pegarmos essas laranjas e fazer um suco delas, isso aí é uma unidade. Elas se misturam de tal ponto que não tem mais como separar essas laranjas. Nós não vamos saber, mas tá, essa aqui é dessa laranja ou essa aqui é daquela outra laranja? Virou uma laranja só, um suco de laranja. Então, unidade é isso. É quando nós pegamos a nossa vida individual e esprememos elas e juntamos esses caldos, e vira uma unidade. Enquanto nós formos individualizados ainda, mas estamos envolvidos por uma casa. Deixa vir um problema financeiro, deixa vir algum problema de saúde, deixa vir algum problema que tire vocês de dentro dessa casa. Cada um vai para um lado. Isso infelizmente, é muito comum, porque não há unidade. Há só um ajuntamento, tá? Bem diferente de unidade. E o que fortalece a unidade? A admiração um pelo outro. Eu admiro profundamente a minha esposa. Admiro profundamente. E entendo que ela também me admira. E eu tenho um exemplo, está citado no livro, quando eu trabalhava ainda formalmente, né, numa empresa, eu estava com os colegas andando de carro. E, às vezes nós tínhamos algumas coisas para fazer fora do espaço de trabalho. Ou ia para algum treinamento ou algo assim. Estavam na rua andando de carro, e daí eles falaram assim, eu tinha um apelido de Godoy, só lá que eles me chamavam de Godoy. Ô Godoy, olha lá aquela... não me lembro como é que eles falaram assim, mas era umas gurias assim, na rua, né, chamando a atenção. E eu disse, não sei quanto a vocês, mas eu sou muito bem casado e não preciso ficar olhando para essas questões, ou para essas coisas assim. Eles ficaram com uma vergonha, cara. Nunca mais. E eles me propuseram, quando eu estava andando na rua, para ficar olhando para as mulheres na rua. Quando falta admiração no lar, em casa, tu vai estar suscetível, vai estar olhando na rua. O que tem aí de produto na rua? Mas quando tu tem admiração em casa, cara, não preciso olhar. Eu amo o que eu tenho. Mas é só uma olhadinha. Não dá vazão a esse tipo de questão. Eu viro a cara pro outro lado. Aquela frase assim, a primeira olhada é inevitável, né? A segunda é porque tu quis. Tu tá andando na rua, e hoje, né, tem mulheres que chamam muita atenção. Então tu olhou assim, opa, peraí, perigo à vista. Vamos olhar pro outro lado. Basicamente isso. E uma vez um amigo meu falou assim, não, mas então, como a primeira olhada é inevitável, eu não saio da primeira, eu fico na primeira olhando. E não gero a segunda. Cara, aí tá burlando a lei, né? Cara, percebeu? Pera aí que eu vou olhar pro outro lado. Falando para homens, mulheres também, né? Porque também tem homens que chamam muita atenção. Então, mesma coisa, cara. Vira o olhar pro outro lado. Não instigue, não fomente essas questões. Certo? E vamos encerrando com as tarefas. As tarefas na página 51, que tem 3 tarefas. Faça as tarefas. Vai fazer toda a diferença no teu casamento. Primeiro, leia o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Escute, pelo menos, um audiobook. E ele tem vários livros das 5 Linguagens do Amor. Tem o inicial, que é as 5 Linguagens do Amor, né? Basicamente isso. Tem as 5 Linguagens do Amor de Deus, as 5 Linguagens do Amor do marido, as 5 Linguagens do Amor da esposa, as 5 Linguagens do Amor dos filhos, as 5 Linguagens do Amor... de vários temas assim, específicos. Mas eu sugiro ler esse inicial, esse base, tá? Que os outros são mais nichados, digamos. A princípio são os mesmos, mas eles são mais pontuais, aquele perfil ali. Leia, cara, ele é transformador, certo? Se você ainda não leu, se você já leu, leia de novo, vai fazer a diferença. Segunda tarefa, descobrir sua principal linguagem do amor e a linguagem do cônjuge. Qual que é? Tá bem claro isso. E o livro é sensacional, ele te apresenta esses pontos, tu vai descobrir qual que é a tua linguagem do amor. Por exemplo, se eu chegar lá, agora nós vamos ir no Chile daqui a uns dias.
Espanhol a gente se vira, assim, eu já estudei espanhol, tal e tal, andei muito no Uruguai, mas tem coisas que não vou entender muito bem, porque a língua é espanhola e a minha é portuguesa. Então é mais ou menos assim, às vezes tu tá num relacionamento que a pessoa usa uma outra língua, uma outra linguagem. De língua e linguagem é diferente, tá? Daí tu entende, mas não entende muito bem a expressão. Tu não fica tão claro a forma com que a pessoa está te amando. Porque tu não entende, tu não para estudar aquilo ali. Agora, quando tu estuda, tu chega em outros lugares geográficos e entende a língua dessas pessoas. Quando tu estuda a linguagem do teu cônjuge, o teu cônjuge vai se expressar o amor, vai expressar o amor dele ou dela por você, e você vai entender. Vai dizer, opa, tá me amando, mesmo que não seja a tua linguagem. Tá entendendo? E terceiro, definir cadeias de comando no lar e divisões de responsabilidades. Isso é bem importante. Aqui em casa eu tenho a responsabilidade de proteção, de decisões mais amplas, assim. Opa, trancou minha garganta. Peraí, deixa eu botar um chimarrãozinho para encerrar. Para conseguir encerrar essa live. Decisões de... Meu Deus do céu. De provisão, né? Eu fico à frente dos negócios. Eu tomo essas decisões mais abrangentes, tá? E a Letícia é responsável pelas decisões menores, assim, não menores de importância, mas são mais refinadas. Por exemplo, a roupa das crianças, né? Tem as minhas roupas, ela que compra, ela que escolhe, ela tem um gosto bem melhor que o meu, ela que me produz. Os cuidados da casa, vamos comprar tal coisa, ela vai lá e compra, nem tem liberdade, nem me pede muito. Algumas coisas ela mostra como uma ideia, assim. Então, assim, tem que estar bem claro, assim, os cuidados das crianças, o cuidado do lar, e ela trabalha mais do que eu, tá? Ela, é dela, e os cuidados macros, né, as responsabilidades macros são minhas. Então a gente consegue ter essas responsabilidades bem definidas. Claro que a gente conversa, claro que a gente troca ideia, mas o principal, assim, que é estar pensando nisso, que estar atento a essas questões, é bem dividido, entendeu? Então eu me preocupo em adquirir as finanças, ela em gerenciar as finanças. Ela que assume os pagamentos, os boletos, os negócios, cara, tudo com ela. Eu realmente decidi na minha vida já faz tempo que eu não queria me preocupar com o dinheiro. O dinheiro só é importante quanto não tem, tá? E eu me dedico a ter a provisão máxima que nós precisamos e podemos, e estar sempre crescendo nisso, e não me preocupar com a falta dele ou com o que tem que pagar. Ela tem total liberdade, nós temos uma conta conjunta, ela tem total liberdade de mexer, cartão, olha, eu te confesso que se eu botar 20 pila no bolso me dura um mês todo. Eu tenho dificuldade, assim, porque eu não me preocupo com essas coisas. Tudo ela decide e já resolve. E tá tudo certo. Se tiver algumas questões, a gente conversa, tá tudo ok. Então defina essas cadeias de comando. Fica bem claro, tá? Depois a gente vai ver no treinamento de filhos que o homem tem um papel bem específico nisso aí, tá? E a mulher também. Mas daí o homem tem umas responsabilidades diferentes da mulher. As cadeias de comando são bem importantes. Beleza? E amanhã a gente vai entrar num assunto picante. Como Deus vê o sexo, né? Frequência sexual, deixa eu ver quais são os outros tipos sobre isso. E um casal com essência. Tá? Amanhã vamos falar sobre esses 3 subtítulos. Depois de amanhã a participação do Anderson e da Miriam. A gente deixa para terça-feira, certo? E amanhã vai ter tarefas já, então, sobre a área sexual. Bacana. Beleza? Vamos orar. Papai do céu, tu és um pai bom. O Senhor sempre nos ouve, nós somos gratos a Ti. Por todos os cuidados, por tudo que o Senhor tem provido sobre nossas casas. Que o Senhor nos dê clareza de um relacionamento saudável no casamento. Que seja equilibrado e que nós possamos gerar muitos frutos, muitos benefícios para nosso lar, nossos filhos e todo um ecossistema ao redor do nosso casamento. O Senhor abençoe as famílias, os casamentos no nosso país, cada um que está assistindo, cada um que vai assistir esse conteúdo aqui, que o Senhor realmente abençoe grandemente, em nome de Jesus.
Amém, amém. Valeu, turma. Um abração. Se cuidem. Bora aí que começou o melhor domingo dessa semana. Valeu.